social do homem e o papel social da mulher foram definidos há 6.000 anos atrás por um motivo específico, econômico, de garantir naquele momento privilégios para enriquecimento da classe masculina. Mas quando a gente fala disso, não é que isso foi feito por decreto, embora os decretos sempre estiveram ali. Estamos falando de um caminho de sofisticação muito vagaroso, que foi criando esse desbalanço, esse desequilíbrio. É isso aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a outro episódio dessa nossa queridíssima... desse nosso queridíssimo espaço, né? Hoje, desculpa que eu tô botando com outro gênero, mas é que justamente a gente vai falar de gênero. A gente vai falar de várias coisas hoje que é muito importante aí nesse caminho que a gente está trilhando juntos. Eu tô com uma convidada que às vezes o pessoal me pergunta assim: ah, pô, Léo, você não me indica livros, você não me indica alguma coisa aí que eu possa acompanhar de repente para ler? Eu falo assim, quer saber, assim, antes de ler os seus livros, antes de fazer essa busca, por que você não segue o Militância Materna na internet? E aí você vai se acostumando com o tamanho do desafio que a gente tem pela frente nessa nossa construção entre homens e mulheres, entre crianças e meninos, entre o que é ser homem, o que é ser mulher, o que significa isso, tanto de uma perspectiva biológica quanto de uma perspectiva social, histórica, e no fim das contas, como é que isso impacta na criação do filho da minha convidada, dos meus filhos, dos teus filhos, você, homem, pai que está aí. Espero eu lavando uma louça e assistindo esse conteúdo, espero eu fazendo algum tipo de coisa legal aí para a tua vida, para a vida dos teus filhos. Enfim, já estou aqui meio viajando. Eu vou só deixar que a minha convidada se apresente, como falei, uma das grandes assim referências que eu tenho nesse mundo do Instagram e que hoje eu tenho a sorte verdadeira de poder compartilhar com ela esse momento, porque se alguma coisa a paternidade talvez precisa fazer para ela se tornar uma paternidade afetiva, para ela se tornar uma paternidade humanizada, humanista, transformadora, mais gratificante para todo mundo, é olhar para a maternidade e olhar para a paternidade também de forma bastante crítica. Então, sem mais delongas, Sila Santos com a gente. Você quer se apresentar, Sila? Quem é você? Além de inspirar pessoas que você faz, você é mãe de quem? De onde fala? Seja bem-vinda. Oi, gente, muito obrigada. Estou muito feliz pelo convite. Quero agradecer ao Léo. Achei muito corajoso o convite, porque, no geral, homens não querem abrir esse diálogo, né, de conversar com mulheres que têm críticas mais contundentes sobre paternidade, sobre gênero e sobre os nossos papéis, assim. Eu sou a Sila, eu tenho o projeto Militância Materna, que você acha no Instagram, mas você também acha lá no site www.militanciamaterna.com.br, onde tem mais coisa, tem podcast, etc. Eu tenho esse projeto desde 2017, eu sempre troco a data, 2017, que surgiu assim da necessidade de oferecer um espaço mais crítico para mulheres. Eu estava no puerpério, meu filho tinha 2 anos na época, e com o tempo eu fui conhecendo outras mulheres e fui aprofundando meus conhecimentos sobre feminismo, montei um projeto voltado mais para feminismo e isso atravessou completamente minhas reflexões sobre maternidade, foram transformando aí a militância materna no que ele é hoje. Eu sou mãe de um menino, o Davi, que agora tem 8 anos, e é muito desafiador, né, a gente criar crianças nesse mundo quando a gente tem consciência do que é o papel que mulheres e homens, né, quando a gente tem consciência de quais são os passos dessa dança que a gente tem que realizar. E criar meninos, às vezes, tem um desafio em potencial que é você disputar uma queda de braço mesmo com o patriarcado. Em algum momento, essa criança vai ser tirada e vai ser levada e ela vai ser requisitada aí para um papel que muitas vezes vai diretamente contra o que você é, né? Eu, Sila, mulher, ver o meu filho se transformar num homem.
É um desafio diário e constante. Por isso estou muito feliz de poder estar aqui conversando com o Léo, de poder estar falando para outros homens e falando com os pais e conversando sobre paternidade, porque sem o outro lado aí, sem os homens assumindo um papel de preponderância também nessa discussão, a gente não caminha, ou pelo menos não caminha com a velocidade que a gente precisa. É. Sim, Sila. Então, bom, para quem está chegando aí, para quem está entendendo qual que é o nosso papo, é isso. A gente vai ter talvez o episódio, quizás tomara, aliás, o mais desconfortável dos que a gente já fez até o momento. Eu gostaria de pedir para você, homem que está aí olhando, vendo, se permita esse desconforto, se permita entender para lá de concordo, não concordo, para lá de qualquer primeira abordagem, quando você ouve palavras que às vezes você sente que estão batidas, a gente vai falar sim de patriarcado, porque a gente vai ter que abordar, a gente vai falar sim de feminismo. Tente se permitir esse espaço aí, tente ultrapassar essa primeira barreira e venha com a gente nessa viagem, porque eu acho que já vem nessa primeira fala da Sila, já vem uma questão importante que é assim, críticas contundentes precisam ser feitas. E essas críticas contundentes, elas às vezes entram numa certa contramão desse pai engajado, que está querendo ser um melhor pai, que quer se envolver mais, tal. E há uma pirotecnia, né, Sila? Um hiper reconhecimento dessa figura do pai, né, que acaba dando uns passos tímidos em direção ao universo do cuidado, ao universo do amparo real da infância. E assim, como assim, gente? Vocês não estão vendo o que eu estou fazendo? Assim, que mais vocês querem de mim, né? Eu acho que com a fala da Cília que eu já vou fazer essa pergunta para ela diretamente, para ouvir ela sobre isso. Primeiro, assim, claro, é sobre você, mas é bom a gente entender que somos herdeiros de uma longa linhagem ali de reis e príncipes e gente muito poderosa que nos deixou nesse sistema que talvez você não criou, talvez você não foi o ideador, talvez você não foi o autor intelectual, né? Mas do qual você se beneficia e do qual, assim, depois de tomada a consciência, se a gente não fizer nada, se a gente simplesmente aceitar essas realidades, de repente, aí sim a responsabilidade é nossa. Então, Cília, você topa comigo fazer uma microviagem, assim, uma macroviagem, na real, para o passado, para a gente começar talvez a entender, assim, isso não é de faz 20 anos, isso não é de faz 100 anos, isso não é de faz 1000 anos. A gente está falando de processos pré-históricos, né? Basicamente, de Sim. quando o homem assume os lugares de poder, confina a mulher no espaço doméstico, assigna um valor de troca, um valor de uso, que acaba nos trazendo esses dias, né? Esses dias em que parece que a gente tem tudo permitido, tudo é válido, tudo é possível para o homem, sendo que para a mulher não. Sila, o que você poderia assim nos situar assim uma breve perspectiva histórica, digamos assim? Como é que a gente se enfiou nessa enrascada? Uma coisa que eu acho importante a gente salientar é que feministas não são inimigas de homens e não odeiam homens, embora haja muitos motivos para isso e algumas odeiem sim. O que o movimento feminista e as mulheres que estão envolvidas no feminismo elas trazem é uma nova proposta mesmo de organizar as relações entre homens e mulheres de uma maneira muito mais generosa, de uma maneira muito mais livre e que reorganiza mesmo a sociedade que a gente vive de maneira que todas as pessoas possam ter mais liberdade mesmo. A gente tem uma organização social que é extremamente estratificada e que, sabe, realmente não traz vícios e não traz nada bom para 99,9% de nós. E, e isso é um processo que começou há muito tempo atrás. Quando eu peguei a criação do patriarcado para poder ler, uma das coisas que me chamou muito a atenção é que determinados relatos assim da organização social e principalmente da situação das mulheres
há mais de 6 mil anos atrás, da Mesopotâmia, que foi dos primeiros estados arcaicos, da primeira civilização que a gente tem conhecimento. E a organização social e a situação da mulher e determinadas coisas que ela via e que aconteciam são muito semelhantes ao que acontece hoje ainda. A organização das relações de casamento, relação a direito, determinados avanços que a gente tem hoje nas possibilidades das mulheres viverem em sociedade, de viver elas são muito recentes, elas são conquistas assim, de menos de 100 anos, se a gente for pensar. A mulher de 4 mil anos atrás nunca imaginaria, talvez, determinadas possibilidades que mulheres estão tendo para si hoje. E então, assim, é muito difícil para a gente, às vezes, entender que essa organização social, que a maneira como a gente está no mundo, ela não é uma coisa espontânea, ela não é dada, ela não é uma coisa natural. Que mulheres não são naturalmente dóceis e feitas para serem esposas, assim como homens não são naturalmente agressivos ou rígidos ou corajosos, ou seja lá o que for. Há tanto tempo a nossa sociedade foi organizada tanto dentro do molde que tem um objetivo que é manter o controle, né? Manter o controle das mulheres para garantir ali para garantir, né, o controle da sua força reprodutiva, que a gente não percebe que isso é um dado natural. E, assim, como é que isso começou? Fazendo uma retrospectiva bem rápida, só para situar. Se a gente for pensar lá na Revolução da Agricultura, antes vivia todo mundo nômade, muito próximo da exploração de recursos da natureza. Eram assim, a mulher, ela tinha uma figura que a gente não consegue dar importância, mas era mais ou menos central, porque a taxa de longevidade era muito pequena, as pessoas morriam logo, período que a gente considera período pré-histórico, então você precisava ter muitos filhos, chegavam na idade adulta. O que era o mecanismo de sobrevivência ali daquele agrupamento era a alta taxa de natalidade, você precisava produzir muita gente para garantir que eu ter bastante daqueles que iam sobreviver. Então a mulher era aquela figura que estava ali cuidando dos filhos e o homem ele se ocupava de outras coisas. E quando eu digo que a mulher fazia isso, não era exclusivamente. A mulher também caçava, a mulher também cuidava de plantar, de colher, fazia todas as outras coisas. E a gente tinha essa divisão aí do trabalho que era mais ou menos funcional. Tipo, beleza, você faz isso, eu faço aquilo. Você não tinha uma relação de hierarquia dada. Não era nenhum tipo de. Nenhum indivíduo ali era necessariamente mais importante que o outro. Eram funções que você tinha considerando as condições do ambiente. A gente tem o domínio da agricultura e os agrupamentos passam a ser nômades e a gente, essa construção de cidades, começa a mudar o status social daqueles indivíduos. Aquela organização ali, que foi aquela divisão inicial baseada no sexo, né? Porque quem era do sexo feminino estava ali gestando e cuidando de crianças, quem era do sexo masculino estava fazendo outras coisas. Essa divisão que é funcional, ela foi tomando um outro caráter, porque os homens, como acabavam tendo mais tempo, tomaram a frente da organização desses agrupamentos que passaram a ser sedentários e foram se tornando os líderes da comunidade, os sacerdotes, os primeiros patriarcas. E nesse momento também que a gente passou a ter cidade, ter domesticação de animais, passou a ter produção agrícola, a gente começou a ter excedente à riqueza, e aí a gente começou a ter também é, a, grupos, né, tribos atacando outras tribos, e é o que a gente pode entender como guerras, as primeiras disputas por riqueza.
E isso iniciou também um período de atividades militares. Foi aí que os homens começaram ativamente a se envolver de disputa e guerra uns com os outros. Uhum. E então eles passaram a ter esse papel de protagonismo. Quando aquele agrupamento, né, quando aquela tribo passa a ser sedentária, você também consegue ter a função, né, da natalidade ali passa a ser um pouco menos importante, porque você também precisa continuar parindo loucamente, mas você consegue ter uma de vida um pouco melhor, estando morando numa casa, no mesmo lugar. E o que passa a ser o risco é você ser, de repente, atacado e devastado por um ataque militar de outro grupo. E os homens passam a fazer essa posição, passam a fazer essa função de defesa. Eles passam a ser a garantia da sobrevivência daquele. Quando a gente muda esse status do homem passar a ser a figura mais importante que garante a sobrevivência, coisas acontecem. Uma delas, que é o que a gente pode considerar que foi o surgimento do estado de desigualdade de coisas que se perpetua até hoje, é que começou a prática de troca e venda de mulheres entre as tribos, como uma maneira de selar a paz. Ora, por quê? Se você manda uma mulher, no caso era uma menina, né? Se você manda uma menina para outra tribo e ela forma laços lá, casa, faz filho, começa a fazer laços consanguíneos na outra tribo e você diminui as chances dessas tribos se atacarem, né? Ninguém vai querer atacar a tribo do sogrão. Você começa a fazer laços de parentesco nas tribos que tem ali ao redor de você e você, na verdade, vai aumentando aquela corrente de solidariedade, você minimiza risco. E o que antes poderia até ser um acordo do qual mulheres participavam, do tipo, vê se conhece alguém lá, rapidamente redundou para troca de mulheres, que rapidamente redundou para comércio de mulheres. Uhum. Nesse momento, período neolítico ali, 6.000 anos, um pouco antes, um pouco depois, assim, que mulheres começam a ser vendidas, o status social daquela pessoa, mulher, pessoa de sexo feminino, também muda. Se os homens, de repente, foram numa escalada e se tornaram os líderes e os patriarcas, a mulher foi numa descendente e ela passa a perder o status de pessoa para status de objeto, de coisa, ela é reificada. Porque ela Sim. passa a ser um recurso da tribo. Ela É, passa a ser. desculpa, Sila, Pode pensando falar, antes né? porque é que da que você traz me vieram duas, três coisinhas que eu queria rapidamente só salientar, Tá. porque a gente está assim Eu falo num muito, hein? movimento muito rico. Estamos falando de uma história que não é recente. E o que estamos falando não é de repente não é que eu acho que foi assim, né? Eu acho que tem uma coisa legal de dizer que o que a gente tem hoje de ciência paleontológica, o que a gente tem hoje de estudos Isso aí. comparativos sociais, o que a gente tem, a melhor ciência que a gente tem hoje disponível e que pode ser corroborada, inclusive, com outras ciências, é justamente o que a gente está ouvindo. De certa maneira, parece que com o relato da Sila e com toda esta questão que eu estou dizendo de ciências nos apontando para um caminho fáctico, para um caminho dos fatos e não das crenças, realmente parece que em algum momento o humano, os assentamentos humanos descobrem primeiro que existe homem e mulher, né? A gente ouve que até Isso. certo momento da história isso não era tão relevante assim. A Sila acabou de dizer que as mulheres caçavam, assim. É engraçado, né, Sila, ver, tipo, o formato dos nossos dentes. A gente não é aquela fera carnívora selvagem que alguns gostariam de ser. A gente não é lobo, leão, tubarão. Nossos dentinhos foram feitos para assim, para mastigar sementes, tubérculos, de repente arrancar a cabeça de um ratinho por aí, uma coisa assim bem pequena.
aquela caçada enorme que a gente, como homem, às vezes tem o mito de que os homens saíam caçar. Assim, a gente não tem os músculos, nem a velocidade, nem os dentes, enfim. A gente está apontando aqui para uma questão que, assim, após identificar que existiam essas diferenças, em um momento que a gente está identificando aqui, né, em algum momento meio neolítico e tal, de 5.000, 6.000 anos atrás, a Sila falou, é, isso passou a ter um valor. Um desses, que é diferente, passou a valer mais. E aí eu queria te perguntar, até pensando nisso, depois desse valor da mulher como troca, esse valor da mulher que eu consigo evitar guerras, consigo fazer alianças, usando a mulher. Nossa, a gente ficou uns belos anos nesse esquema e hoje a gente tem resquícios grandes, sérios, profundos, blocos, né, disso, né? A gente tem hoje, assim, de diferentes maneiras. Não Talvez o que é a gente aponta é resquício, um caminho de sofisticação, Sila? não é resquício. As coisas realmente só se sofisticaram. É, e isso que você apontou também é muito importante, gente. Isso nada eu tirei das minhas vozes da minha cabeça. Você pega o Código de Hammurabi, que é o primeiro código legal que se der aí para registro, e você vai ver como é que são as leis que tratam das mulheres. As mulheres, inclusive, se engano, tem um caso, ali já estava registrado que elas não tinham acesso ao estudo. Escrita tinha sido inventada, tinha nem, sei lá, 1000 anos, e as mulheres já não podiam ser letradas. E quando mulheres passaram esse status de objeto, de recurso, de, de objeto mesmo que pode estar na posse do homem, porque o que é importante aqui a gente entender, e aí a gente vai conseguir ponte direta com tudo que acontece hoje. Mulheres foram vistas como um recurso que faz bebês. E é por isso, por exemplo, que teve o casamento, a monogamia, porque ela passou a ser uma posse do homem ali. Ela para outra tribo, ela ia ficar ali na posse de um homem. Aquele homem precisava que os bebês que ela ia ter eram dele, não do padeiro, sei lá, do guerreiro da casa do lado. Então, você tinha ali aquele arranjo, ou o que hoje a gente chama de família nuclear, em que tinha um homem, uma mulher que era dele, era uma posse dele, e aí você foi tendo acordos, documentos, né, que hoje a gente chama de casamento, feitos de diferentes maneiras ao longo da história, mas você tinha ali esse acordo comercial, o casamento era um acordo comercial de compra de uma mulher que ficava ali à disposição do homem, e ela ia cuidar dele, da casa e dos filhos. Isso já há 6.000 anos atrás, por esse motivo econômico, porque ela ia ficar tendo filhos ali, e esses filhos iam ser os filhos legítimos que iam herdar o patrimônio e etc. É, a mulher sendo vista recurso fez com que ela tivesse papéis sociais muito bem definidos há 6.000 anos. Ela podia ser esposa, mas se por um acaso ela não se casasse, ela podia ser concubina, ou seja, ela podia ser a segunda esposa, né, ou a amante. Ela podia ser prostituta, se, por exemplo, Mesopotâmia, você tivesse uma dívida e você não pagasse a dívida, sua mulher podia ser dada em pagamento da dívida. E aí, se você não conseguisse resgatar a mulher, ela podia ficar como escrava daquele cara que você estava devendo, e ele podia, por exemplo, colocar ela em situação de prostituição. Em que isso é muito diferente da situação das mulheres que são prostituídas hoje? Em que isso é muito diferente da maneira como a gente enxerga mulheres de uma maneira completamente objetificada, como corpos, por exemplo, que a gente pode validar se é bonita, se é feia, se é gorda, se é magra, se é gostosa. Em que isso é diferente da maneira como o casamento acontece ainda hoje, em que mulheres se casam, só que agora é por amor, né? A Uhum. mulher se casa e ela vai para dentro de um casamento cumprir essa função
de tomar conta da casa, tomar conta do filho e tomar conta do marido. O papel social do homem e o papel social da mulher foram definidos há 6.000 anos atrás por um motivo específico, econômico, de garantir naquele momento privilégios para enriquecimento da classe masculina. Sim. Então, quando a É. gente fala, por exemplo, de maternidade ou de paternidade, é uma discussão muito recente. Uhum. É, para lá que eu queria ir, porque de repente quando a gente ouve uma explicação dizendo que estamos falando de uma história de 6.000 anos, de repente num pensamento mais simplista que pode aparecer assim, vieram, instauraram esse tipo de políticas que favoreciam apenas um dos gêneros identificados, vamos dizer assim, a um dos papéis de gênero que eram possíveis naquela época, que basicamente eram dois, né? Ou você era homem ou mulher. Essa discussão de, assim, se você cria, modifica, contesta, enfim, sua identidade de gênero, não é uma discussão que tinha faz 6.000 anos atrás. Os bebês eram identificados como fêmeas e machos, mulheres e homens, e deveriam seguir uma série de regras. Mas quando a gente fala disso, não é que isso foi feito assim por decreto, embora os decretos sempre estiveram ali. Estamos falando de um caminho de sofisticação muito, assim, vagaroso, com uma medida ali, uma coisinha Sim, ali, mais uma interdição ali, mais uma coisinha ali, que foi criando esse desbalanço, esse desequilíbrio entre, assim, acho que não precisa muito dizer, né, entre o poder que o homem exerce sobre os recursos desse planeta, dessa comunidade, dessa família, desse lar, e o poder que essa mulher tem para administrar e usufruir dos recursos que esse planeta, essa comunidade, essa família e esse lar tem. Essa não é uma questão que apareceu assim do nada e a gente começou. É uma questão de sofisticações, sofisticações. E a sofisticação ela não parou. Eu acho que seria legal falar um pouco disso, né, Sila? Que uma das coisas que eu ouço bastante assim dos homens que acompanham às vezes as iniciativas eu deixei isso para trás. Eu não quero ser um homem machista. Eu quero dar uma educação diferente ao meu filho, não sei o quê. Mas, assim, eu acho que no melhor das possibilidades, o que a gente talvez tenha, assim, pela frente é, assim, um jeito híbrido, digamos, de ser. De repente, muitos elementos ainda estão presentes, como a Sila bem disse, não são resquícios, são sofisticações, a coisa foi ficando mais sofisticada, né? Digamos, a gente já não tem a forca pública, mas a gente tem a violência policial, por exemplo, tem outras formas do governo, do poder exercer o assassinato de alguém que não está de acordo com as normas dessa sociedade, vamos dizer assim, né? Embora essa sociedade seja responsável pela produção desse elemento. Mas deixando essa discussão aí ao lado, eu quero saber muito da Sila, assim, que eu vi que ela foi entrar aí, eu quis só pontuar isso, porque maternidade e paternidade parece que vem né, de uma invenção recente, em primeiro lugar, mas também de uma dificuldade de entender a experiência, né, do cuidado. Acho que após milênios, a mulher dedicada ao cuidado, sendo comunicado esse cuidado de mãe para filha, de filha para filha e assim por diante, e o homem totalmente afastado desse mundo do cuidado, sei lá, da presença, enfim. Chegamos agora no momento de discutir maternidades e paternidades em que eu acho que a discussão ela ainda não chegou num ponto em que a gente consiga construir alguma coisa realmente revolucionária, não é, Sila? Você não sente que a gente está apenas nos primórdios de uma compreensão? Talvez agora eu estou falando mais do lado masculino da coisa. Como você vê esse momento de paternidade e maternidade dentro desse contexto histórico? isso, assim, a invenção da infância é uma coisa relativamente recente e a gente teve aí e tem, né, o desenvolvimento de disciplinas que são muito importantes, psicologia, a história, né, sendo cada vez mais aprofundada, os estudos, a sociologia, que permite que a gente
O fortalecimento de determinados valores, né, como igualdade, né, e tudo isso é muito recente, a gente pensar a organização da sociedade com base nisso, ainda que a gente saiba que não é igualdade para todo mundo, mas pelo menos está sendo termo. É, e aí é isso, a gente está nesse momento muito embrionário de primeiro descobrir que existe, depois pensar em infância, e aí, naturalmente, isso vai cair primeiro sobre a maternidade, porque é a mulher que sempre teve esse cuidado todo criado ainda, a gente ainda nem chegou perto de papel social, e eu acho que essa esse né, que a gente pega aí, por exemplo, da teoria do pensamento de mulheres que estão focando em papel social, a gente consegue dar essa vida sobre o papel do homem nessa questão. E também porque hoje a gente vive um momento que eu acho que a gente ainda não está conseguindo ainda entender muito bem, né? Tipo, os sociólogos e antropólogos do futuro vão conseguir explicar melhor. Mas a gente está, sim, em revoluções na maneira que as pessoas se relacionam, na maneira de se pensar a organização de família, dos homens pensarem como é que vão se organizar, porque, assim, antes, homens compravam mulheres em casamento, mulheres não podiam sair de dentro daquele casamento. Os papéis sociais, a função que você tinha na vida, o que você tinha que fazer da sua vida, era uma coisa muito mais desenhada, muito mais definida. Você nascia servo, ou nascia escravo, ou nascia senhor, ou nascia rei, e você ia viver aquela vida ali. E agora não, agora você tem um mundo aí e que, embora essas possibilidades não estejam postas, em que as possibilidades não postas de fato, porque elas não estão acessíveis a todos, elas pelo menos estão postas no campo das ideias. O que eu quero dizer com isso? Que há, há centenas de anos atrás, uma pessoa que nascia escrava, ela podia até sonhar em ser livre, mas ela sabia que ela era senhor de escravos. Ela sabia que ela não ia estar numa outra classe ou num outro. Hoje não. Hoje todo mundo consegue fabular ser tudo. Uhum. É. Ainda que. E isso faz com que o homem se pense também. Faz com que a Uhum. família se pense. A mulher, ela já não é mais vendida em casamento. Pode pensar, vou casar ou não vou casar? Hoje ela tem acesso à pílula anticoncepcional. Ela pensa, vou ter filho ou não vou ter filho? E se eu tiver filhos, quantos filhos eu vou ter? E aí ela chega nesse lugar. E como é que eu quero criar essa criança? E o homem também. Tá, mas eu vou casar? E aí, o que, que eu quero numa mulher? Eu não preciso só ter uma mulher que vai ficar aqui reproduzindo para mim. Se a mulher vai querer ficar aqui lavando e passando minha roupa, eu vou ter que me reorganizar, eu vou ter que me repensar. Uhum. Então, sim, é muito embrionário, é extremamente recente. Os homens, se as mulheres estão perdidas, os homens estão mais perdidos ainda. Mas esse chamado, essa possibilidade da gente pensar realmente se a gente não pode ter acordos melhores de convivência, que tipo de crianças a gente sente que o mundo não está bacana, não está legal, não é como se a gente não estivesse destruindo o planeta em acedo, sabe, ritmo. E, e acho que é isso, a gente está num momento bacana, assim, nesse sentido de que é isso, tem um podcast de homens falando para outros homens, galera, por favor, não é por aí, vamos pensar. Vai Uhum. lavar uma louça. Sobre muitos aspectos evolucionário até, porque É. pensa de onde a gente veio. É, eu te ouvindo, a imagem que me vem é um momento de curva, meio de ajuste cultural, assim, de repente, depois de milhares de anos de sofisticação de um sistema de dominação, que no fim das contas é isso que a gente está falando, né? Dominação, inicialmente dominação de corpos, como a Sila bem fala no Instagram dela, um sistema de controle de corpos, em primeiro lugar,
e que vai para um sistema de possibilidades, de formas de exercer o poder, enfim, eu acho que depois de muitos anos, milhares de anos num processo de sofisticação, eu sinto com o que você traz, Sila, que de repente é um momento de curva, assim. E a curva tem seus riscos, né? Tem suas. Quem não desacelerar, quem de repente pegar a curva de um jeito um pouco, não sei, frenético, assim, pode ser, sei lá, pode gerar uma batida, enfim. E aí eu queria te perguntar sobre justamente isso. Ao mesmo tempo que, de repente, a gente tem, sim, alguns homens timidamente, inclusive esse podcast, timidamente se colocando, perguntando, analisando, fazendo muita autocrítica, ao mesmo tempo a gente viu, né, Sila, recentemente, não que seja um fenômeno novo, mas talvez que ganhe uma visibilidade, que ao mesmo tempo tem homens que estão querendo voltar para a Mesopotâmia, definir que a mulher definitivamente é sim propriedade. Mulher não tem nem que oferecer cerveja, assim, pro nosso querido colega ali. Aí a gente vê também, ao mesmo tempo, um movimento de homens tentando resgatar, assim, o pior que tem na história desse capítulo todo que a gente está estudando aqui com a Sila. Eu te pergunto, normal, né? Normal do processo, há uma revisão, também tem uma resistência. Como você analisa, assim, o que está acontecendo, Sila? Gente, isso é uma disputa de poder e a gente não pode isso. É disputa econômico, é disputa de poder político, é disputa de narrativa. É, é muito fácil a gente resolver toda essa questão. Seria todos os homens acordarem um dia e falarem: caraca, hein, acho que a gente manda mal, vamos parar com isso. Não, pronto, vamos, vamos resolver isso aqui. O poder está todo na mão do assim, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, poder das polícias, ele é todo comandado por os homens. O dinheiro está todo nas mãos dos homens. Então, se a classe masculina sofresse um reset e acordasse assim, falando, não, vamos fazer isso aqui diferente, estava resolvido. Então não vai ser assim, mas não vai ser assim, porque o mundo ser organizado do jeito que ele traz inúmeros benefícios à classe de pessoas nascidas do sexo masculino. Benefícios incalculáveis e privilégios incalculáveis que pessoas nascidas do sexo masculino sequer percebem. Porque é como é o mundo que elas conhecem. O mundo que uma mulher conhece e o mundo que um homem conhece é muito diferente. Chega a ser diferente ao ponto de ser incomunicável. As experiências, a maneira como enxerga o mundo, a maneira como lê o mundo, a maneira como se posiciona, como você sente, e tudo isso vem da experiência de nascer nesse corpo sexuado e tudo que você foi aprendendo, tudo que você foi, como você foi sendo tratada, a que você foi submetida, as oportunidades ou não oportunidades, isso foi te organizando no mundo. E nós somos organizados de maneira muito diferente. Então, assim, esse reset não vai acontecer e os homens que aos poucos vão tomando consciência de que não tá sendo uma boa ideia, não só porque eles não são os heróis desse filme, e o grupo que é a maioria, que ele não quer abrir mão desse poder, porque a vida tá boa. O cara lá do pare lá, ele não é exceção. Uhum, Ele, no máximo, é uma caricatura, mas ele representa um pensamento que é e disputar, uhum, vai continuar disputando. E, de certa forma, é até um bom sinal, entre aspas, quando surgem essas caricaturas, porque significa que o pensamento está perdendo espaço. Vamos reforçar a mensagem no exagero. E aí as pessoas vão lá e falam, não é assim, você é um babaca, uhum, não é isso. E nessa disputa a gente se vence. Mas a gente não pode ser ingênuo de achar que
que aquele pensamento o mundo é conservador. O Brasil é muito conservador, o mundo é conservador, e isso não vai isso não vai dissipar a outra. E é porque eu confio tanto na socialização das crianças. A gente tem que ir assim, para daqui a 50 gerações, a gente ir limpando esse meio. E assim, a gente também não pode ser esperançoso porque nós estamos aqui há anos. E não, assim, pelo menos boa parte das mulheres hoje já não é mais vendida em casamento. Antigamente era todo mundo. Ainda acho que estamos no lucro. De repente, assim como a gente tomou alguns bons anos, boas décadas, bons centênios para instaurar a ideia de que o desequilíbrio entre homens e mulheres teria algum tipo de justificação biológica ou religiosa ou divina, esse movimento de saída dessa armadilha, que basicamente, você concordando ou não, está nos levando ao fim do planeta, ao fim da espécie como a gente conhece, num sistema de acúmulo irrestrito, de crescimentos irrestritos, de irresponsabilidades ambientais com os recursos, enfim, essa forma quase infantil de lidar com os recursos, também vai demorar um tempo para a gente conseguir ver uma nova realidade. E eu acho que isso é vital, essa luz não diria que de otimismo, né? Mas acho que o valor, pelo que eu entendo do que você fala, Sila, o valor está na luta, né? O valor está no processo de ir construindo. Quem quiser ver resultados assim imediatos, acho que não sei, talvez vai ter uma pequena frustração ali, né? Acho que uma boa ponte, inclusive, para a gente falar desses nossos filhos, né? Desse seu menino, 8 anos, desse meu menino, meus meninos, né? O meu caçula com a idade do teu Davi, que chegaram nesse momento de curva, subindo no carro aí em curva. Como se coloca difícil nessa missão, né, de receber eles. Não acho que tenha sido fácil nunca ter filhos, acho que na pré-história também não era fácil, mas estamos, como você disse, bem perdidos. Como você acha assim que a gente poderia, especialmente na criação desses meninos, como tem sido para ti talvez a experiência de criar um hominho, um menino, filtrando ali, questionando ali, mas ao mesmo tempo também permitindo essa vivência? Como tem sido essa questão para ti? O que eu queria pontuar, antes de falar da questão da criação dos filhos, especificamente, assim, quando a gente entende como a estrutura patriarcal funciona, quando a gente entende todo o poder que ela tem nas mãos, assim, a gente entende que são pequenas vitórias, mas todo dia a gente avança um pouco. Não seria difícil se amanhã o mundo inteiro amanhecesse um grande afegão, em que mulheres não teriam mais direito a estudar, não teriam, sabe? Todo o poder, toda a organização de poder do mundo está nas mãos da classe masculina, e aquilo que mulheres conseguem é por força de resistência. E cada passo que a gente dá, e no sentido de ter mais liberdade dos nossos corpos, de mudar a maneira como. De mudar esse papel social, são vitórias. E é isso, quem forma esse sistema são pessoas. Uhum. Eu sempre falo, né? Uma vez que não vai ter a guerra do fuzil rosa, porque nós mulheres não queremos usar a ferramenta dos homens, porque nós não acreditamos nesse mundo que os homens constroem, nesse mundo que é pautado em violência e dominação. Uhum. Nós acreditamos que é possível ter um mundo em que as pessoas são respeitadas em sua dignidade, em sua interesse. Nós acreditamos nisso. Nós mulheres, nós feministas, nós não somos inimigas, muito pelo contrário, porque nós não estamos antagonizando homens no
nível que homens antagonizam mulheres, que é no nível da violência, morte, não. A gente, no máximo, enche o saco e fica falando, "Cara, para de ser babaca." E então, assim, nossa aposta é disputar consciência, é, é, é cuidar das crianças, é preparar as crianças para enxergar o mundo como ela é, como o mundo é. E aí, quando você tem um menino, como eu tenho o meu, isso é uma coisa muito dura, porque eu sempre fico, às vezes, pensando. O mundo para ele seria um mundo muito mais fácil se ele simplesmente fosse mais um soldado do patriarcado. E não estou dizendo que é possível evitar que ele seja. Estou dizendo que eu e o pai dele temos um esforço direcionado para dentro daquilo que está no nosso controle, dentro das possibilidades, a gente ser contraponto e a gente sempre tentar oferecer para ele uma leitura Uhum. dentro daquilo que o mundo é, um amálgama de disputa em que existem grupos privilegiados e dominados. E ele tem noção a que grupo ele pertence. Isso também é muito duro, às vezes, para um menino. É muito duro para um menino ter consciência de que ele e a classe dele não são os heróis desse filme. Uhum. Porque os meninos, inclusive, né, eles são criados e cultivados na cultura do herói, do guerreiro, do olha como nós somos maravilhosos. E Sim. aí, de repente, eu vi, olha, pensando bem, não é muito bem assim, não. Olha o que está acontecendo. Muito duro. É muito duro porque você vai criando ali também um dissidente, você vai criando um outsider. Eu não sei muito bem como é que isso tudo depois, em que isso tudo depois vai se transformar. Eu não tenho certeza, eu só tenho convicções dentro daquilo que eu acredito que pode ser a construção de um mundo melhor e pode ser a construção de uma pessoa melhor. Porque eu também não acho, pensando num nível muito individual, que essa formação da psique masculina, em que eles são destituídos de toda a possibilidade de serem pessoas completas, humanas, empáticas, sensíveis, que isso seja positivo. Uhum. Sabe? Uhum. Também precisam ser destroçados emocionalmente para se transformar nessas máquinas de matar que eles se tornam. Sim. E isso é muito cruel com todo mundo, é cruel com mulheres e também pensando psiquicamente, não é fácil para o homem. É óbvio que ele ganha que ele ganha muitos benefícios e privilégios por isso, né? O seguro dele cobre, mas não é uma coisa assim bonita de se ver quando você tem um filho, que é uma que e principalmente as crianças são tão generosas, curiosas com o mundo. A criação que o mundo oferece para uma criança é uma coisa tão horrorosa, em que você tem que ficar podando, você tem que ficar doutrinando, domesticando aquela criança para um papel que é tão que é tão cruel, que é tão horrível. Eu É. não, sabe, como é que é coragem de dizer para um menino que ele tem que bater as pessoas, que ele tem que ser, sabe, que ele tem que olhar para as mulheres e tratar as mulheres como se elas fossem um pedaço de carne. Eu sei que a gente faz isso de maneira irrefletida, mas quando a gente reflete e pensa, isso te gera uma impossibilidade ética. Total. Existe uma Total. impossibilidade ética de você entender o que é o patriarcado e você depois passar para frente. Mas é Sim, duro, porque eu sim. realmente é um laboratório, eu não sei. E eu É. também não posso dizer que o meu filho não vai, sei lá, virar um macho escroto. Eu não tenho controle sobre isso, porque é uma disputa com o mundo. Um mundo que é patriarcal e tem muito mais ferramentas, assim. Eu É, entro, muito mais eu entro pro espaços, né, amor. assim, Não, sim. não sei se é muito romântico dizer que o amor vai vencer. Não tenho mais tantas essas ilusões, mas estou aqui, estou firme.
Mas eu gostei da sua ideia, assim, talvez, não sei se o amor vai vencer, mas o amor pode ser essas pequenas vitórias, aquelas pequenas conquistas que você fala, né? O amor pode estar realmente nessas pequenas coisas. E aí, eu não sei, eu acho que eu fiquei ressoando muito nisso que você falou e que eu queria juntar de uma maneira assim, talvez para a gente já dar, né, para poder liberar a Sila, que tem sido tão generosa, e para a gente também já liberar os senhores, que já devem ter parado de lavar louça já faz um tempo. Já É, acabou, agora é almoço. assim, é, essa posição ética, ela vem com uma consciência, né? E essa consciência traz uma responsabilidade. Acho que quando a gente inicia essa busca pela consciência, por um movimento de entender de onde viemos, como chegamos, onde estamos, quais são os sintomas dessa sofisticação de sistemas muito arcaicos, que já não condizem realmente com a experiência humana, com as nossas possibilidades, acho que a gente buscar essa consciência nos traz também, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade. Não é um movimento que eu acho que deva ser pirotécnico e sei lá, premiado. Acho que, pelo contrário, acho que eu concordo muito com a Cília. É um movimento solitário, é um movimento difícil, é um movimento, assim, que questiona, assim, cada uma das suas práticas como homem. Acho que, sei lá, da fala da Cília, eu acho que valeria a pena, meus queridos eh, amigos aí do podcast, valeria a pena, de repente, entender que sim, que vai vir com dores, que, de repente, essa compreensão nos chame para uma ética nova, uma ética que ainda não foi inventada, mas só o fato de você ter acompanhado até o fim e o fato de você estar interessado nessas paradas, eu acho que nos deixa como o Saramago, né? Somos daqueles otimistas que saem com guarda-chuva em dia de sol. Eu fico muito, muito, mas muito agradecido pelo tempo da Sila, pelas explicações, pela generosidade. Convido mais uma vez a acompanharem a produção da Sila no Instagram, no blog, no podcast. Espero que vocês continuem com a gente. Teremos outras provocações e outras instâncias como esta. Sila, você gostaria de deixar uma mensagem, uma última coisa que você queira dizer para a gente já finalizar e partir para a próxima, Sila? Para a próxima pequena vitória? Quero agradecer de verdade. Fico muito feliz de poder falar em qualquer espaço, e para homens, para mulheres. Fiquei feliz de verdade com o seu convite, Léo. Também acompanho muito o seu trabalho, acho que ele é um trabalho responsável e bastante correto. E o que falar é, gente, homens, tenham coragem. Tenham coragem. É um imperativo ético dando melhor para gente. Eu sei que eu sei que a maioria está profundamente inconsciente de muita coisa. E eu sei que é um processo dolorido, não é um processo dolorido só para homens, é um processo dolorido para mulheres também. Mas eu acredito de verdade que vale a pena, porque isso é um chamado para a gente construir o tal mundo melhor. E homens, inclusive, e aí eu digo homens porque são eles que estão aí no comando da história e da sociedade do mundo há 6.000 anos, eles têm um movimento honesto até a construção de um mundo melhor, estejam falando miseravelmente. Agora a gente precisa olhar para o problema. Uhum. A gente tentou construir novos modelos econômicos, luta por ecológicos, mas a gente não olha para o nosso papel, os papéis que estão dados, para a organização social que está dada, que fala diretamente no cotidiano, na vida, no que a gente pensa, do que a gente tem que fazer no mundo. Então, assim, viver e mudar o mundo exige coragem, tenham coragem. É isso. Coragem. Coragem que vem de coração, coragem que vem de cordes, né? De ter essa inteligência, esse coração. E aí a gente fica então com essa mensagem. Muito obrigado aí a todos vocês que acompanharam e esperamos que a gente possa, sei lá, gerar essa reflexão juntos e seguir nessa caminhada que é um pouco incerta, um pouco assustadora e é justamente dessa coragem
que eu acho que a Sila está falando. Sila, um beijo enorme, super obrigado, assim, de um fã seu. E ficamos por aí. Muito, muito obrigado por tudo, pelo carinho, por ter atendido esse chamado. E te vejo numa próxima, tomara. Com certeza. Obrigada.